A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Olha, fim de semana maravilhoso para a honra e glória de Deus, tá bom? Isso mesmo, nós estamos aí celebrando a 22ª semana do tempo comum, né? E hoje também nós celebramos, só que não é uma celebração oficial, porque é dia do Senhor, mas é o martírio de São João Batista, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje nós lembramos, assim, no dia de hoje, né? A gente tem que guardar, né? Dia 29, tá bem? Que caiu, infelizmente, no domingo. Mas é dia 29, nós lembramos o martírio de São João Batista, né? Esse grande homem de Deus, filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus, né? Que os pais deles já eram velhos, então certamente morreram logo. O João Batista ele ficou órfão de pai e mãe, tá bem? Deve ter sido criado ali com os parentes. Depois ele vai lá para os essênios, né? Os essênios eram um grupo de homens que tinha perto do Mar Morto, que se dedicava à oração e à cópia da Sagrada Escritura e dos livros sagrados, tá bem? Foi lá com eles, viveu com eles durante muito tempo, aprendeu muito com eles. Depois foi chamado a ir lá para o Rio Jordão, batizar as pessoas no sentido de conversão, de mudança de vida, né? E isso foi o caminho de João Batista que vai dar para Jesus o início da sua vida pública, não é isso? São primos, na verdade, os dois, tá certo? Uma vida de penitência, uma vida de oração, dias que ele comia mel silvestre e gafanhoto, né? Pois é, ele é um grande homem de Deus e ficava lá no deserto gritando com o povo, para o povo se converter, né? A Herodíades, que não era muito chegada a isso, porque ela estava vivendo com o irmão do esposo dela, numa festa lá, que todo mundo sabe como que foi, né? Ela pediu para... a filha dela dançou e o Herodes, muito bobão, caiu na dela e acabou tendo que cortar o pescoço de João Batista, tá certo? Mas João Batista, antes disso, mandou perguntar para Jesus: é o Senhor que estávamos esperando ou devemos esperar outro? Jesus não fala, mas ele fala, diz a João, que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os mudos falam e que os povos são evangelizados. Pronto. Foi o suficiente para João Batista saber que a missão dele havia terminado, porque o Salvador chegou, entendeu? E aí, nesse final de missão de João, foi o seu martírio. Foi a forma que ele glorificou a Deus, dando a sua própria vida. Tá bem? Pois bem, mas na liturgia de hoje, 22º domingo do tempo comum, nós estamos falando aí na primeira leitura de Deuteronômio. Moisés falou ao povo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não é isso? Nada acrescenteis, nada tireis da palavra que vos digo. Guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Pois bem, Moisés é o homem da lei, que levou o povo do Egito até nas portas de Canaã, que deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. E agora Moisés está falando para o povo: não desvie desse caminho. Não, o povo desviou, né? Tá bem?
Na segunda leitura nós temos São Tiago falando. Tiago sempre é um livro meio nervoso, sabe? Muito bravo, tá bem? Todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primícias de suas criaturas, o povo de Deus. Recebei com humildade a palavra que vos foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticante das palavras, não mero ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ouve a palavra, entenda a palavra de Deus e pratique. É isso que São Tiago está falando. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas às suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, São Tiago vem nos esclarecer. Devemos seguir as palavras de Deus como testemunho de nossa vida e fazer obras de caridade, ajudar os pobres, ajudar as pessoas que estão necessitadas e não se contaminar pelo mundo, isto é, não desviar da palavra de Deus. Temos que observar claramente essa palavra, tá bem? Vamos lá no Evangelho. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7. Vai pegar um pedaço, tá bom? Vai dividir aí, olha bem para você ver. Versículo de 1 a 8, capítulo 7. Os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar copos, jarros, pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos impuras? Jesus lhes disse: Isaías com muita razão profetizou sobre vós, hipócrita, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Agora lá no versículo 14. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que entrando nele possa manchar, mas o que sai do homem, isto é que o mancha. Tá bem? Depois agora versículo 21. Porque é do interior do coração do homem que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Por todos esses vícios procedem de dentro e torna impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, aqui é algo que nós precisamos observar. Os judeus tinham muita tradição, muito, até hoje as tradições estão junto com eles. Então eles, quando vão comer, pode ter lavado a mão naquele momento, mas quando vão comer alguma coisa, tem que fazer o rito de lavar as mãos. Eles lavam as mãos, não enxuga na toalha, principalmente quando vão pegar a Torá para ler. Não enxuga, espera secar para depois comer. Aqui não diz que os apóstolos estavam com a mão suja, eles falam que os apóstolos estavam com as mãos impuras, entende? E eles se cercavam de várias tradições, fazendo essas tradições que, como que
seguindo as tradições, nós estamos santo. E não é bem assim. Porque do interior, aí a coisa vira um boné velho, né? Você entende? Jesus não está contra uma atitude de um coração puro. Jesus está contra de fazer ritos externos, mas o coração está longe de Deus. Esse é o grande problema. Por isso que o Senhor fala aqui de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Eles ensinam para o povo fazer aquilo, mas na verdade o coração não está diante de Deus. Entende? É algo assim que nós podemos ter claro na nossa vida. E Jesus fala: não é o que entra pela boca que deixa o homem impuro, mas sim o que sai pela boca. Nessa hora, Jesus também torna normal, natural, todo tipo de alimento, porque não é o alimento que a pessoa come que vai fazer dela impura, tá bem? Mas é o que sai do coração. Isso é o que faz impuro. Aí nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos, julgar as pessoas, sabe? Analisar as pessoas, condenar as pessoas. Isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Senhor está falando para nós justamente do que sai, tá? O interior, porque o interior do coração dos homens é dele que procede os maus pensamentos, devassidão, roubo, assassinato, adultério, cobiça, perversidade, fraude, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. É do coração do homem, porque as coisas nascem na mente. Cria-se o desejo, aí vai e executa. Para executar um ato mau, é porque esse ato mau já estava concebido no coração e na mente do homem. E Jesus vem falar justamente sobre isso. O que os fariseus, os judeus de forma geral, cercava a sua vida de certos preceitos, né, que não tinha nada a ver com o coração deles. E Jesus é contra isso justamente e certamente. Então nós também, meu irmão, minha irmã, temos que proceder de acordo com o nosso coração. E se o nosso coração está desejando mal, está desejando algo ruim, nós precisamos cuidar do coração. Nós precisamos pedir a Deus que nos purifique, nos lave, nos renove, para termos um coração puro, uma mente pura, um corpo puro. É o que nós precisamos mesmo na nossa vida. Você pega João Batista, um cara que vivia na simplicidade, na penitência, e na oração, e na pregação, levando a palavra de Deus. Um homem puro diante de Deus. Tá bem? Vamos pegar nessa palavra esse final de semana, vamos viver ela, vamos ruminar essa palavra para a honra e glória de Deus e para o nosso bem, a nossa conversão, a nossa mudança de vida, tá bom? Um bom fim de semana para você, para sua família, uma excelente semana, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.